Olá, amigos. No próximo 16 de março, domingo, manifestações por todo o Brasil. Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula 2026 e anistia já. Eu peço a você que vai participar em outros municípios, procure saber qual é a pauta e quem estará organizando esse movimento. Uma boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser. Meus amigos, uma notícia publicada pelo jornalista do portal Metrópolis está fazendo a cúpula do STF surtar. Trump agirá contra Lula e Alexandre de Moraes após o relatório da comissão da OEA que esteve no Brasil. O cerco está fechado para o consórcio corrupto que tenta oprimir o povo brasileiro. Essa notícia detalhada é o que venho compartilhar com vocês. Peço por gentileza que deixem seu joinha, comentem e compartilhem este vídeo. Juntos, somos mais fortes. Confira o que diz a notícia. Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente. Relatório que a OEA prepara sobre a atuação de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos de Donald Trump contra Lula. O relatório que a OEA prepara sobre a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode levar a uma ofensiva sem precedentes dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Caso o documento aponte arbitrariedades nas decisões de Moraes, o presidente norte-americano Donald Trump poderá endurecer ainda mais as relações com o Brasil, incluindo medidas que afetem a economia do país. O relatório, que está sendo elaborado após uma visita de representantes da OEA ao Brasil, tem como principal financiador o governo dos Estados Unidos, que destinou 52 milhões de dólares à organização este ano, metade do orçamento total da entidade. O governo dos Estados Unidos tem demonstrado insatisfação com a atuação de Moraes, especialmente em relação a decisões que impactam a liberdade de expressão e a operação de empresas norte-americanas no Brasil. O bloqueio temporário da plataforma X no país, ordenado por Moraes, foi um dos pontos que chamaram a atenção dos republicanos, que agora pressionam a OEA por um relatório detalhado e crítico. A expectativa é que o documento influencie não apenas a política externa dos Estados Unidos, mas também a percepção internacional sobre o Brasil. Trump sendo aliado do presidente Jair Bolsonaro e tendo em seu círculo próximo figuras como Elon Musk e Jason Miller, ambos críticos de Moraes. Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter, já manifestou apoio ao impeachment de Lula e tem sido alvo de decisões judiciais do ministro do STF. O relatório da OEA, portanto, pode servir de justificativa para Trump adotar medidas mais duras contra o Brasil, incluindo restrições comerciais e políticas. Numa entrevista que Bolsonaro me concedeu, ele se disse esperançoso. Segundo Bolsonaro, Pedro Vaca garantiu a ele que fará um relatório sincero do que está presenciando no Brasil. A gente soltou essa matéria no vídeo hoje mais cedo e um dos comentários foi: mas esse tipo de relatório não leva a nada. Pra que isso? É perda de tempo. É perda de tempo? Não é perda de tempo, porque ele tem uma repercussão muito grande no cenário internacional. De que forma esse relatório, caso ele seja contundente contra Moraes, pode afetar o ministro? Um relatório que impute a Moraes supostas arbitrariedades, ele tem o poder de ser usado por Bolsonaro no âmbito internacional para conseguir, por exemplo, mais apoio de Donald Trump contra o governo Lula e o judiciário brasileiro. Lembrando que Alexandre de Moraes já tem 2 desafetos no governo Trump, 2 desafetos poderosíssimos, que são Elon Musk, um empresário, e o Jason Miller, que é um dos principais estrategistas políticos de Donald Trump, que Moraes mandou deter no aeroporto quando estava no Brasil. E o Elon Musk trocou muitas farpas com Moraes pelas próprias redes sociais, no Twitter, né? O Elon Musk é dono do X, né, o antigo Twitter, e ambos protagonizaram trocas de farpas. Ou seja, esse relatório, pontuando supostas arbitrariedades de Moraes, dá força para que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que já não é simpático ao governo Lula, tome providências ainda mais duras. Lembrando que Trump chegou a dizer que vai taxar o aço, e Lula falou: mas se taxar o aço nosso, a gente também vai aumentar as taxações aos Estados Unidos. Ou seja, o clima entre Trump e Lula está escalonando. Então esse relatório da OEA pode ser o combustível que faltava para Trump adotar medidas ainda mais rígidas contra Lula.
Agora, o tom desse relatório é que a gente não sabe qual vai ser. Mas Pedro Vaca garante que vai fazer um relatório robusto, com muitas informações. Fiel, né? Ele disse a Bolsonaro que vai fazer um relatório sincero e está gastando sola de sapato. Eu quero muito rapidamente me dirigir ao doutor Gunê, com todo respeito. A OEA veio aqui e eu tive a oportunidade de estar com eles e, como vocês todos sabem, coloquei todas as verdades em cima da mesa, não há nenhuma mentira ali, né? Eles vão checar tudo e vão saber, né, na conclusão, para que possa fazer o relatório. Mas o dono da ação sempre é o Ministério Público, né? É coisa que não tem sido respeitada no Brasil. O Supremo Tribunal Federal não respeita o Ministério Público Federal e de vez em quando dá uma provocada lá e tal, no caso de Daniel Silveira, é claro, e tal, mas na maioria passou o rodo em tudo, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele é relator de tudo, né? Porque ele é a vítima de tudo, então tudo que se faz no Brasil abre-se um processo por conta dele, porque ele é o ofendido, ele então vira o Ministério Público, ele se torna, a partir de vítima, ele vai até o julgamento. Mas tem um julgamento, e que está na mão do doutor Gunê, e aí, doutor Gunê, eu quero me dirigir ao senhor, em que a Vela Mídia está dizendo que o senhor vai denunciar o Jair Bolsonaro, será denunciado, e alguns dizem que muito rapidamente, né, antes que saia o relatório da OEA, né, não sei se é dando pressão no senhor, não sei se o senhor também é um homem pressionável, né, e se os pares da Suprema Corte estão dando pressão no senhor. O fato é que eles estão dizendo que o senhor vai realmente denunciar o Jair Bolsonaro e vai fazer isso antes desse relatório, porque tem um porém também, é a sua recondução ao Ministério Público Federal, que depende do Lula. Como até agora eu vi eles dizendo, né, porque agora é assim, membros do Supremo Tribunal Federal fala de zap com um âncora de televisão que está no ar, que se gloria e está recebendo zap de ministro da Suprema Corte. Olha que absurdo, doutor Gunê, nós chegamos. Então essa gente está dizendo isso, que o senhor vai denunciar o Jair Bolsonaro, porque certamente tem uma informação. Espero que não tenha saído do senhor e que a informação também seja mentirosa. Mas aí depois de 3 dias de ouvir isso, ficar ouvindo, né, lendo, né, o Ney vai denunciar, que não sei o que e tal, nessa grande e velha imprensa, a minha pergunta é, por que o senhor não fez ainda uma nota desmentindo de que isso é fake, né, porque o senhor como Ministério Público sabe que o senhor não pode estar vazando nada, e como, mas virou uma prática no Supremo, né, vazar para quem eles querem, ainda que esteja sob segredo de justiça, mas eu acho que o senhor deveria desmentir. Sabe por quê, doutor Gunê? A minha agonia é porque eu lhe recebi no meu gabinete, a pedido do senador Marco Rogério. Eu não queria receber. Eu queria receber porque eu sei que o senhor é ligado a Flávio Dino, é ligado ao ministro Gilmar Mendes, e nós estamos num processo depurativo, é ligado, foi indicado pelo Lula, né? E, assim, eu estudo muito quem eu vou sabatinar. Mas o Marcos Rogério me pediu, e disse, olha, é um homem de bem, é honrado, é meu professor, é um cara que cumpre a lei. Bem, eu lhe recebi. E a nossa conversa, lá no meu gabinete, foi exatamente essa conversa que eu vou falar aqui agora. Eu lhe recebi, muito educadamente, o senhor estava ali educado também, porque vocês, quando estão na posição de pedir um apoio, vocês ficam mais educados do que já são, mas eu lhe recebi. E recebi e disse ao senhor que eu era incomodado, estava incomodado com a violação da Constituição, com as leis no Brasil, nosso ordenamento jurídico não vale nada, e não vale mesmo, e que está nas nuvens. E como é que o senhor se comportaria diante disso? O senhor me disse, eu respeito as leis, sou cumpridor de lei, respeito a Constituição. Se o senhor for indicado, se o senhor passar nessa votação na CCJ, como o senhor se portará? Não, eu vou exigir que o Supremo, o nosso, que é a PGR, que a Procuradoria-Geral da República, que tudo que é processo tenha que passar pela Procuradoria. E que eu vou me pronunciar com justiça. O senhor será um homem justo, vou me pronunciar com justiça. Serei um PGR com justiça. Eu disse, me surpreenda. Me surpreenda. Mas se o senhor denunciar Jair Bolsonaro, não passou de uma farsa e de uma mentira. Porque aí o senhor não estará me surpreendendo. Até porque eu lhe surpreendi na sabatina, lembra? Quando eu lhe perguntei onde o senhor encontrou amparo jurídico. Dá uma olhada aí, pessoal. Entendi também o voto do senhor quando deixou
o Jair Bolsonaro inelegível. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha, porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna, eu continuo falando mal da urna. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e... Nos casos em que Vossa Excelência mencionou ultimamente, né, eu não condenei o presidente Bolsonaro. Eu fiz um parecer que indicava esse resultado como o devido diante das circunstâncias que estavam ali no processo. Amparo jurídico para poder votar na inegibilidade de Jair Bolsonaro. Olha como é que o senhor gaguejou. Então o senhor sabe que Jair Bolsonaro não está inelegível, porque ele não foi julgado por nenhum tribunal. Ele está elegível. Tá, pessoal? Vocês que vão passar esse vídeo para frente, passe ele para frente. Jair Bolsonaro está elegível. Ele não foi condenado por nenhum tribunal. Então eu gostaria que o senhor desmentisse isso, doutor Gonet. Ficaria muito feliz, porque reportaria aquele Gonet que foi no meu gabinete e que foi recebido por mim e que eu tive essa conversa com o senhor e foi exatamente o que o senhor me disse. O que for lei, o senhor respeita. Agora, cartão de vacina, pelo amor de Deus, e reunir com embaixadores, pelo amor de Deus, certo? E ir numa manifestação popular, quando ainda não tinha passado a fase, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então não há amparo jurídico. Eu me dirigi ao senhor e gostaria que o senhor desmentisse esse pessoal, e principalmente aqueles que estão lhe caluniando, que o senhor vai fazer isso porque precisa dessa recondução. Não sei para quê. Agora, quando o Seide, o Elon Musk e o Trump descobrem essa enxurrada de dinheiro, de esquema, de uma montagem para interferir na eleição brasileira, tudo com prova, e vai vir mais prova, o senhor precisa passar para a história de uma outra maneira. E não embolado com essa gente, que certamente a batata deles está esquentando. Doutor Gonet, se pronuncie. Doutor Gonet, seja exatamente o que o senhor disse no meu gabinete. Que o senhor seria justo, honesto com a lei e respeitando a Constituição.